Saudações, pessoas! Muito bem, eu vou gravar um vídeo rápido aqui, porque quem me acompanha viu que nós tivemos uma fortíssima tempestade aqui em São José dos Campos, né? Foi um pequeno tornado, na verdade. Tivemos problemas com energia elétrica, o vento foi muito forte, derrubou árvores e causou um grande prejuízo na rede elétrica. Cabeamentos de energia elétrica, internet, fibra ótica, telefone, cabeamentos da NET vieram ao chão, então foi um estrago realmente violento. Tá? A minha internet está muito ruim, então não vou conseguir fazer live, mas eu quero gravar um vídeo sobre a situação que nós estamos observando e comentar sobre o discurso do Lula. É muito importante nós entendemos que nós estamos passando por um momento grave e nós corremos sérios riscos de realmente os nossos opositores mais radicais conseguirem retomar o poder, conforme eles fizeram nos Estados Unidos. Nós temos que observar que o discurso do Lula, ele é um discurso muito bom para os nossos opositores. É um discurso que realmente convence as pessoas que estão passando por problemas e também vai favorecer, ou seja, vai ligar algo na cabeça das pessoas que estão passando por problemas e estão quase sendo convencidas que toda a desgraça que está acontecendo no país é culpa do Bolsonaro. É importante notar que o discurso do Lula ali é centralizado todas as narrativas que vêm sendo criadas contra o Bolsonaro desde que ele assumiu o poder aqui no Brasil. É interessante observar que até mesmo foi citado a Terra plana por conta desses malucos que começaram a propagar esse tipo de ideia, que eu já disse em 2016 que seria usada contra nós. E aí nós tivemos uma função especial do Olavo de Carvalho, que foi dar palco para essas pessoas, potencializando esse tipo de baboseira na internet. Qual a intenção do Olavo? Fica aí realmente uma certa dúvida. Por que ele ajudou a promover esse tipo de gente? Então aí deixa realmente algo, né, sobre Olavo, sobre as suas intenções e sobre as intenções dos seus alunos. Para que ele propagou essas pessoas? Por que ele deu tanto palco para esses oportunistas que apenas fizeram as pessoas de idiotas com esse discurso da Terra plana? Lula chega a citar isso no seu discurso, mas também cita vários outros pontos que vêm sendo colocados contra o Bolsonaro. Até mesmo a questão da pandemia, sobre o remédio, que o Bolsonaro disse que seria a resolução do problema. Ele fala contra tudo isso e traz à tona e centraliza, canaliza todas essas narrativas num discurso único. E é isso que eles usarão contra o Bolsonaro. Essas pessoas estão de fato dispostas a derrubar Bolsonaro antes de 2022. E eles têm chances. Eles podem sim conseguir isso com a ajuda e com a ignorância do povo brasileiro. O discurso do Lula, ele sabe muito bem como falar, né, com as pessoas. É por isso que ele é um símbolo que obviamente seria usado, conforme eu avisei lá no passado. Eu disse que Lula não morreu e ele seria muito útil para esses caras. Eu disse qual era o plano. Evidenciei o que eles pretendiam fazer. Mas acontece que muitas vezes as pessoas acham absurdo, principalmente falar que o Lula poderia voltar. O problema, observe, não é muito bem o Lula em si. Como eu disse no passado, eles usariam do caos, como eles fizeram nos países vizinhos. Então eles estão fazendo isso novamente. O problema é o caos. Precisam apenas de uma pessoa para que possa ser canalizado, né, para que eles consigam canalizar o discurso que vai ser usado para retirar o inimigo do poder, no caso o Bolsonaro. É assim que a coisa funciona. O Lula, ele vai servir para canalizar, ele vai ser a propaganda principal de tudo aquilo que deve ser usado contra o presidente e tudo aquilo que será usado para salvar o povo, pois assim eles pretendem alegar. E nós estamos numa situação realmente muito difícil, nós estamos encurralados. Por quê? Se nós não fizermos nada contra todas essas imposições que estão fazendo com base na pandemia, eles terão sucesso porque o caos virá. Se houvesse, caso, né, eu acredito que é muito difícil, mas dependendo do ponto, caso aconteça uma reação popular, nós também teremos um caos, e aí até mesmo um caos mais violento. E eles também terão sucesso, porque eles estão trabalhando para esse caos, porque esse caos representa o triunfo dos nossos opositores. Eu já disse no passado que dependendo do tamanho do problema, dependendo da necessidade, né, que as pessoas estiverem passando, elas vão pegar a mão de qualquer um que estender com uma promessa concreta, ou pelo menos momentânea, de resolução dos problemas. Como eu sempre digo, quanto maior o caos,
maior é a culpa que pretendem colocar nas costas do seu inimigo, no caso, Bolsonaro. E quanto maior o caos, maior é o herói que eles vão conseguir apresentar para salvar o país de todos os males que eles vão jogar nas costas do presidente. E de tabela, nas costas dos seus apoiadores. Nós temos que entender que também, eu já avisei no passado, que essas pessoas conseguindo retomar o poder, voltariam com desejo de vingança. E as pessoas que de fato apoiaram o presidente serão perseguidas. Porque é preciso não só eliminar o símbolo, mas também todos aqueles que foram influenciados por esse símbolo. No caso, o símbolo que o Bolsonaro se tornou de esperança de recuperar o Brasil. Mas criaram, então, uma extrema dificuldade para que Bolsonaro não conseguisse administrar. Bolsonaro não pode administrar o país de maneira justa e honesta, porque isso atrapalha os planos dos nossos opositores. Então conseguiram, através da pandemia, criar um caos tamanho que conseguiram tirar dos Estados Unidos o presidente. E aqui no Brasil tentam fazer a mesma coisa. Terão sucesso? Sinceramente, eu não sei. Nós temos que observar que na época que nós estávamos em campanha para que Bolsonaro conseguisse chegar onde ele chegou, nós tínhamos muitas pessoas que traíram o presidente. Se essas pessoas não tivessem traído o presidente, se não tivessem andado pelos seus caminhos pessoais, se não tivesse toda essa ganância, esse desejo e querendo apenas surfar nessa onda, fossem apoiadores sinceros e corajosos e pensassem um pouco mais no país, talvez a nossa situação não estaria tão séria como está agora. Nós temos que entender que essa direita burra, a tal New Left, todos esses traidores, incluindo o gabinete do ódio, são pessoas que atrapalharam o governo Bolsonaro. Mas você fala assim, mas você vai falar sobre o gabinete do ódio, isso é coisa dos nossos inimigos. Não, não é. Se você é uma pessoa sensata, se você é uma pessoa que se diz, pelo menos de direita, você precisa aceitar e encarar que sim, quando os nossos opositores apontaram que existia um gabinete do ódio, é porque esse gabinete existiu. O gabinete do ódio foi o nome que deram, mas existiu sim um movimento, pessoas agindo em conjunto, pessoas que estavam propagando e criando narrativas para tentar realmente se manter ali no controle, tentando fazer alguma coisa. Algumas pessoas pode ser que até foram enganadas, estavam achando que estavam promovendo bem. Mas essas pessoas parece que não têm maturidade para entender que política não se trata de diversão ou de joguinhos de internet, no sentido de fazer memes. Política não se trata disso, se trata de um esquema de poder grandiosíssimo e que está extremamente corrompido, onde nós temos ali pessoas muito safas que tiraram de letra muitas dessas estratégias mirins que muitas pessoas da direita tentaram criar. O problema é que essas pessoas da direita, eles acharam mesmo que com os mesmos recursos e as mesmas estratégias que os revolucionários usaram, eles conseguiriam manter ou criar alguma coisa para que pudessem então dizimar os inimigos. Que inocência! Essas pessoas usaram desses métodos, mas levaram décadas para conseguir o tamanho poder que eles possuem hoje. E sim, houve essa estratégia, houve pessoas ali unidas e organizavam coisas para promover ações na internet. E o negócio foi tão ruim que muitas dessas pessoas que faziam parte desse esqueminha organizado acabaram se espalhando por aí, e muitas delas hoje em dia são opositores claros do presidente. Nós vamos ver Lula então sendo aclamado por muitos. Aqueles que eram petistas voltarão com toda a força. Lula será, como eu disse, ali a linha de frente, a máscara, onde será ali canalizado todos os discursos e as informações e as narrativas necessárias para que eles possam então derrubar o presidente, agora ou nas eleições. Se será o Lula o novo presidente, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas ele será usado para canalizar todas essas informações, e isso será usado contra nós. Terão sucesso? Não sei. A nossa situação é extremamente difícil? Sim, ela é. O que nós podemos fazer? Sinceramente, eu também não sei. O que eu sei é que eu venho alertando sobre isso há muito tempo. O que eu sei é que eu alertei muitas pessoas que decidiram trair o presidente porque queriam ter um grande canal na internet. Pessoas que queriam fazer a vida com informações, queriam fazer fortuna no YouTube
queriam ter altos ganhos vendendo produtos, nunca pensaram no Brasil, pensaram apenas na progressão pessoal. O que eu sei é que essas pessoas não ajudaram em nada, porque pensaram apenas em si. Ah, mas se você não gosta de Bolsonaro por isso, por aquilo, mas nós não estamos aqui por Bolsonaro, nós estamos aqui para cumprir aquilo que é certo, nós estamos aqui para defender a verdade. E o Bolsonaro, ele era uma pessoa que estava disposta, e até o momento me parece que ainda está disposto a defender a verdade. Então, nós estamos aqui, junto com o Bolsonaro, tentando defender a mesma coisa. O objetivo não é idolatrar este homem, o objetivo é ajudá-lo para que nós possamos tentar direcionar o Brasil para um caminho menos ruim. E muitas pessoas não pensam assim, por isso abandonaram. O pior é que nós ainda vamos observar muitos desses oportunistas que, para que possam manter aquilo que conquistaram, talvez apoiem o Lula. E muitas pessoas que odeiam o Bolsonaro apoiarão o Lula por vingança. Porque o povo do Brasil, como eu já disse várias vezes, o povo não mudou. O povo apenas trocou de bandeira. Grande parte do povo brasileiro ainda pensa de maneira revolucionária. No entanto, que muitos desses que começaram a alegar que faziam parte de uma direita ou de um movimento conservador, né, de uma espécie de ascensão do conservadorismo, tentaram defender aquilo que é certo, mas da maneira errada. Agem como revolucionários. Inclusive, numa live aqui no meu canal, uma dessas pessoas garantiu que nessa guerra nós precisamos usar os métodos dos nossos opositores. Então, gente, é assim que funciona. O brasileiro não mudou. E pode ser que pague um preço muito alto por menosprezar a verdade e correr apenas atrás dos seus interesses pessoais. Isso é lamentável. Talvez o Brasil realmente passe pelos castigos que foram profetizados no passado. Talvez assim o povo brasileiro tome vergonha na cara. Talvez os nossos opositores consigam retomar o poder. E talvez consigam promover uma aparência de tranquilidade. E talvez as coisas, de uma certa maneira, melhorem, porque os nossos opositores que estão causando todo esse caos, quando eles conseguirem aquilo que eles querem, podem cessá-lo automaticamente. Pode ser que surja, então, uma nova vida, um novo meio de viver, só que para isso as pessoas terão que aceitar outras imposições, que será o total abandono da ordem e dos valores cristãos. As pessoas vão ter que aceitar todas as imposições que fazem com que os seres humanos acabem perdendo a sua alma. É esse o jogo. Isso já foi profetizado há muito tempo. O que vai acontecer exatamente eu não sei. Mas o que eu estou expondo para você aqui, para vocês, é a situação que nós estamos vivendo e aquilo que está por vir. Recomendo que vocês se preparem. Rezem muito pelo país e vamos observando os acontecimentos. Vamos conversando aí, né, conforme for possível. Agradeço a atenção de todos vocês. Estarei encerrando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até os próximos vídeos e as próximas lives. Valeu, fui.